The Federalist, segurança e felicidade. Kelsen, garantia e proteger o dinheiro direito. São Tomás de Aquino, é o bem comum. Principais elementos do Estado: povo, território e o governo soberano. Vamos ver. E aí aqui, quem já viu a aula na internet aí já me viu falando isso aqui, mas eu acho isso aqui interessantíssimo. Eu não sei se eu sou meio maluco, etc., mas às vezes eu me dá naquele assim, pô, eu queria saber sobre tal assunto. E aí eu começo a pesquisar, compro livro, eu comprei 2 livros sobre o caso de Israel. E é muito interessante. Tem até vídeos no YouTube, na internet, que são bem interessantes. Como é que nasceu o Estado de Israel? Então, não, mas foi uma coisa assim muito lenta que vem de muito tempo. Então nós temos no ano 70 depois de Cristo a diáspora, a segunda diáspora judia, né? A primeira foi quando eles foram para a Mesopotâmia, a segunda diáspora judia, né? E aí você vê como é que é importante alguns elementos para identificar como nação. Eles nunca desistiram de voltar para a terra dela, para a terra prometida por Deus a eles. Isso fundamentado na religião. E aí quando eles casavam, quando eles, no ano novo deles, eles tinham uma cerimônia que no final da cerimônia eles sempre falavam a mesma frase. No próximo ano, na terra prometida. Que eles sempre cultivaram essa ideia de voltar para lá. Eles podiam estar espalhados, você tem judeu francês, judeu brasileiro, judeu americano, mas eles se identificaram, por mais que eles estivessem espalhados, eles sempre se identificaram como uma nação própria. E o cimento disso foi a religião judia. Aí tem a diáspora, espalha eles, mas eles continuam com essa ideia forte de voltar. Forte não, ela arrefeceu, mas num momento histórico isso volta. Qual é esse momento histórico? Existe o caso Dreyfus, já ouviram falar? O caso Dreyfus, ele era um oficial francês judeu. Era um oficial do exército francês e era judeu. E ele é acusado de um crime e condenado. E quando ele está cumprindo a pena perpétua dele, foi pena perpétua que ele pegou, que foi um crime de traição contra o Estado, espionagem, etc., que é um crime grave. E durante o cumprimento dessa pena, encontram provas que iam absolvê-lo, provando que ele não era culpado. E aí qual foi a decisão da justiça francesa? Ok, ele não é culpado, mas deixa ele lá. E o cara continuou preso. Isso em 1800 e depois da Revolução Francesa. E aí tem um cara chamado Theodore Herzl, que ele fala: se os franceses, que são o berço da liberdade, com toda aquela revolução, eles inspiraram o mundo todo com as suas ideais de liberdade, estão massacrando o povo judeu, está na hora do povo judeu ter a sua terra. E aí ele lança o movimento sionista, que é o movimento da volta a Sião, que é lá na Palestina. Os judeus começam então a ter um fundo próprio, onde eles depositam dinheiro, todos os judeus do mundo que têm possibilidades, depositam nesse fundo próprio dinheiro e vão pouco a pouco comprando terras na Palestina. Você vê, isso começou, que eles nunca esqueceram isso, 70 depois de Cristo, mais de 1000, quase 2000 anos atrás, eles já ainda tinham aquela ideia, não, nossa terra é lá. Estamos falando de 1800 e pouco, 100 anos, mais de 100 anos atrás. E eles têm aquela ideia que a terra é deles. E aí eles começam a comprar essas terras na Palestina, lançam até os kibbutz,
que eram terras comunais que vários judeus iam para lá trabalhar, principalmente quando eram perseguidos, porque começa a perseguição judia. Os judeus sempre foram perseguidos, tá? Tanto que o que vocês conhecem como banco nasceu dos judeus. Porque o judeu era o único cara que podia emprestar dinheiro a juros. O restante não podia por causa da fé católica, que proibia, que era pecado. Para o judeu não é pecado se você emprestar para juros para outra nação. Ou seja, você não pode emprestar para outro judeu, mas para outra nação você pode. E aí eles eram o único cara que emprestava ao judeu. Então quando alguém precisava de dinheiro, ele procurava o quê? O judeu. Que tinham bairros próprios, eles sempre eram segregados. Eles tinham bairros próprios. Então eles iam para nesses bairros eles montavam bancos, eram bancas mesmo, mesas montadas, e colocavam dinheiro. Que como o dinheiro não era unificado, cada um tinha vários tipos de dinheiro, e você escolhia, eu quero dinheiro para gastar em Florença, eu quero em Veneza. E você ia lá e pegava emprestado e ele te cobrava juros por isso. Por isso que é chamado de banco, porque vem dessa banca onde ele colocava o dinheiro. Eles compram essas terras, as pessoas começam a ir para a Palestina. Para vocês terem ideia, quando começa o movimento sionista, somente 5% da população da Palestina era judia. 5%. Os outros 95% não eram. E aos poucos eles vão comprando terras, vem a Segunda Guerra Mundial, o que fundamenta que eles vão em massa para lá, porque eles estão sendo perseguidos, principalmente pelos alemães. Tem um movimento muito forte para lá. E aí, quando acaba a Segunda Guerra Mundial e que os vencedores, os aliados, vão nos campos de concentração e veem o que os judeus sofreram, eles ficam com pena. E aí parecia crueldade você negar qualquer coisa para um povo que sofreu tanto. E aí, como eles já estão na Palestina lá, eles já têm povo, não é isso? Como eles já estão na Palestina lá, e já tem terras bastante lá, eles já têm território. E aí vem a ONU e lança uma resolução e fala: eu reconheço o direito de autodeterminação do judeu. Fechou. Governo soberano. Fechou. No dia seguinte, esqueci o Ben Gurion, se eu não me engano, já estava até com a bandeira pronta. E ele fala: está fundado o Estado de Israel. Foi um movimento que durou de 70 depois de Cristo até 1948, quando é fundado o Estado de Israel. Ou seja, a gente não pode perder a visão desse percurso histórico, como ele se liga, como ele se vincula, porque isso acontece aos poucos. Eles esperam a melhor oportunidade. E é por isso que eu estou trazendo isso para vocês aqui. Porque a questão indígena do Brasil é muito semelhante. Tem vários traços que têm muitas semelhanças. Para vocês terem uma ideia, já foi descoberta tribos na Amazônia que o nome da tribo é Tribo Presidente Roosevelt. Um nativo. Como é que um nativo tem uma tribo chamada, que se autodeclara Tribo Presidente Roosevelt? Esses caras, e isso está lá na ONU, se vocês procurarem vocês vão achar, está lá na ONU, esses caras têm advogado que eles pedem que a ONU reconheça o poder, o direito de autodeterminação da nação Yanomami. E quem entrou com essa ação foram advogados, e advogados internacionalistas são caríssimos. Como é que esses caras conseguiram isso? Por que na Amazônia só tem ONG estrangeira? Então são coisas que a gente tem que prestar muita atenção, porque a história, ela não tem pressa, ela espera o melhor momento. Então tá lá a ação, ninguém julga. Isso, e se vocês a ação não foi dada perda de causa ou ganho de causa, não. Foi adormecida, engavetada.
Pode chegar um momento que, opa, o momento é agora, apareceu alguma coisa extraordinária que vai fundamentar a gente fazer isso, e aí a gente vai perder só 45% do nosso território, que é a Amazônia. Se vocês contabilizarem a floresta amazônica, são 45%. Não é isso? Então, são coisas que a gente tem que prestar muita atenção. A história, ela não dorme. Ela simplesmente fica estreita. Tá? Então, isso é importante. Por isso que vocês na EGN estudam ciência política. Para vocês compreenderem esses mecanismos. Porque nós é que vamos defender a soberania. Se um dia pegar, somos nós que vamos para lá. Tá? Conceito de território do Estado. Local onde se obteve os elementos materiais para o sustento da vida. Então é onde a gente tira o nosso sustento, né? É o nosso território. É o elemento espacial de validade da ordem jurídica. Então, naquele território vale a ordem emanada pelo governo brasileiro, pelo Estado brasileiro. Existem exceções, que é a extraterritorialidade, quase não saiu, que são os navios e aviões de guerra. Aquela famosa, né, na Viagem do Ouro, o pessoal fala, cometeu um crime, corre para o navio, se joga no navio, era isso? É isso mesmo, tá? Não pode. Inclusive, se o comandante mandar vocês saírem, é considerado crime, ele está te extraditando, que é proibido extraditar brasileiro na... proibido pela Constituição. Então ele não pode extraditar, então ele não pode, não, agora você vê ameaça, sério, se vê lá com a polícia, não, ele não pode fazer isso. Mas ele deve saber isso. Não ia dar isso não. Fez festa. Limites territoriais. Linha de separação de jurisdição. Limite. Linha de separação de jurisdição. Limite do mar territorial. Fronteira. Área de contato entre dois estados. Então, a diferença entre limites e fronteira, tá? Podem ter limites naturais, acidentes geográficos ou limites artificiais e latitude e longitude. Isso aqui dá muita confusão. Vocês já repararam como é que o mapa da África, compararam o mapa da Europa, da América do Sul e da Ásia com o mapa da Ásia e da África? Já repararam que tem muito mais linhas retas? Porque eles não respeitaram acidentes geográficos. E acidentes geográficos, em geral, separam povos diferentes. Quando eu tenho dificuldade de passar para lá, não hoje em dia as coisas são mais fáceis, mas há muito tempo atrás eu não tinha condições de passar para o outro lado, eu me mantinha aqui junto com o meu pessoal e o cara mantinha lá. Então eu criava uma identidade aqui e ele criava uma identidade lá. É a mesma coisa que acontece lá, a gente vai ver o mapa mais a seguir aí, deve até faltar pouco, já está perto. Tá, né? A gente vai ver o mapa, que foi o caso dos Pirineus. Ninguém conseguiu invadir os Pirineus e impor sua cultura lá. Então eles se mantiveram isolados. Por isso que hoje eles não se reconhecem como espanhóis. Tá? E esse não reconhecimento causa conflito. Fala, pô, eu sou diferente de você, esse meu grupo aqui é diferente do teu grupo. Então a gente não pode viver junto. Se a gente não pode viver junto, eu tenho que ter minha nação, eu tenho que ter meu país. Eles não respeitaram isso aqui. Acidentes geográficos separavam pessoas diferentes, culturas diferentes, e traçam linhas retas, lat e longo. Pronto, está criado um caldeirão de problemas que é a África e a Ásia. E até hoje, a África, o continente africano é um dos continentes que mais sofre com problema de separação. Sudão do Sul e Sudão se separaram, não sei se todos vocês sabem, mas se separaram há pouco tempo. O Sudão era o maior país da África, hoje em dia está separado. Um é Sudão do Sul, outro é Sudão. E tem guerra, são 64 tribos diferentes que não se reconhecem como iguais. Se eu botar um do lado do outro aqui, vocês vão falar, pô, eles são iguais. Não, mas eles vão falar, não, mas ele é Dinka, eu sou Nuer, e aquele é Xiluque. E eles não se reconhecem como mesmos, são 64 tribos diferentes. Eu estive lá na missão do UNMISS. É impressionante. Os caras se reconhecem e se matam. Mas por que eles se matam? Não é porque você fez mal a mim, é porque você é da outra tribo, só por causa disso. Quando eu cheguei no Team Site, que eu era oficial de operações do Team Site, uma cidade chamada Benton.
é lá no norte, uma das cidades mais problemáticas. A área mais problemática lá era Bentiu e Malacau. E aí, quando eu cheguei para ser oficial de operações lá, todo o acampamento lá, de refugiados, de deslocados, né, para ser tecnicamente mais correto, todos eram no ER. Aí teve uma alma que teve a brilhante ideia de um cara que, estava tendo problema, vai botar o cara onde? Ah, bota lá em Bentiu, aí joga para Bentiu. O cara era Dinka. Ele não durou 24 horas, ele teve que sair escoltado, porque eles juntaram e falaram, nós vamos matar ele. Mas por quê? O cara não te fez nada. Não, porque ele é Dinka. Sim, mas ele não fez nada. Não, mas ele é da outra tribo, então a gente vai matar. E aí ele não durou 24 horas, ele teve que ser evacuado, sob escolta, para outro local. Tá? Então esse é o nível de separação, de segregação que existe na África até hoje e foi criado por essas linhas retas que eles separaram e não respeitaram limites geográficos, não respeitaram a diferença entre povos. O Estado exerce soberania em seu território, mas existem limitações derivadas do direito internacional. Isso aqui é só um exemplo, tá? Unidade diplomática é um exemplo. Mas existem outros acordos, existem acordos internacionais para poluição, etc., que o Estado não pode fazer o que ele quer. Tá? Ele não pode queimar pneu. Existe um acordo internacional que proíbe. Eu não sei se vocês sabem, no Brasil é proibido queimar pneu. Eles queimam assim, quando vão fazer bagunça, etc. Mas queimar oficialmente, nós vamos queimar para acabar com um pneu, com um lixo, não pode, é proibido. O governo não pode oficialmente autorizar isso. Isso é um tratado internacional que existe. É uma coisa que polui muito. População, conjunto de pessoas que habitam em espaço geográfico. É um conceito demográfico. Então, fecha fronteira e conta. Ah, beleza, a população é tanto. Não interessa a nacionalidade, não interessa nada disso. Povo, conjunto de pessoas submetidas ao poder do Estado e ligadas por um vínculo de cidadania, por um vínculo jurídico. Eles têm obrigações e deveres com relação ao Estado. Obrigação, no nosso caso, obrigação de votar, pagar impostos, etc. Então eles têm esse vínculo. O indivíduo, quando integrante do povo, é sujeito de direitos e deveres. Estado-nação. Nação. Isso é um conceito bem etéreo, às vezes meio difícil de compreender. É um conceito de pertencimento a uma comunidade, que se aglutina por uma mesma cultura, forma de vida, costume, aspirações. É um sentimento pessoal de pertencimento a um grupo. Para vocês terem uma ideia, pode haver países, estados que têm mais de uma nação. E o Brasil é um exemplo. Você tem lá a nação indígena, eles se autodenominam uma nação, porque tem uma cultura diferente, sentimentos diferentes. Então, por exemplo, o Iraque você tem os curdos, sunitas e xiitas. Todos são de religião islâmica, mas não se reconhecem como mesmo. E todos estão no Iraque. Inclusive o curdo é a maior nação sem território do mundo. Todo mundo fala, tadinho palestino. O curdo passa por um problema muito mais grave. Estão espalhados ali naquela área de Iraque, Irã, Turquia, Síria. Estão espalhados naquela área lá. Tá? E não tem um país próprio, e isso causa problemas. Kurdistão, né? Estado é uma organização administrativa. Como eu falei, dentro do mesmo Estado pode ter mais de uma nação. Existem algumas medidas que são adotadas para minimizar essas consequências negativas dessas diferenças culturais. Por exemplo, está na nossa Constituição aqui, que o ensino da história e do português são obrigatórios em todos os colégios do Brasil. Inclusive aqueles colégios bilíngues, tem muita gente que gosta de botar o filho num colégio bilíngue, que o cara tem aula de manhã
de português e de tarde de inglês. Chegam na determinada série, tem alguns até que depois de determinada série o cara não pode mais falar português na sala de aula, ele tem prova, tem aulas dadas em inglês, tá? Mas se funciona no Brasil, em algum momento não, ele sempre vai ter que ter aula de português, do primeiro ao 9º ano, ele vai ter que ter, está na Constituição. Isso é exatamente para minimizar isso aqui, porque existem alguns historiadores, antropólogos, que defendem que mesma etnia, mesma língua e mesma religião, você teria uma nação. Isso é controverso, existem outros que dizem que não. Inclusive tem o Garcia Zambuja, que tem um livro muito bom de ciência política, eu li o livro dele, e ele prova, item por item lá, língua é importante, ok, então como é que você explica se você fala francês, alemão e italiano? Então etnia é importante, como é que você explica no Brasil várias etnias? E aí ele vai atacando um por um e fala, não, então o que você está falando nada disso. Nação é um sentimento, não é definido por essas coisas, tá? Mas isso é cultura geral, tá? Para o livro de vocês aí, vamos respeitar o que está aqui. Então, língua, mesmo sistema educacional, mesmo sistema jurídico, político, adoção de símbolos nacionais, por que a gente tem bandeira, hino, como é o brasão das armas, um hino, tudo isso, por que existe isso? Exatamente para tentar dar essa noção, esse sentimento de nação a todos, para que seja único a todos. Então, a intenção é criar a identidade entre nação e Estado, que essa identidade aqui não é natural. Como já falei aqui, existem Estados que têm várias nações. São nações diferentes, mas vivem sobre o mesmo Estado. Nação. Povo, do ponto de vista sociológico, são agrupamentos humanos com culturas semelhantes. Língua, religião, tradição. Então isso aqui está no livro de vocês, respeitem isso, tá? Mas, só para a cultura geral, saibam que existem cientistas políticos que falam, isso aqui é uma grande besteira. Tem pessoas que não falam a mesma língua e se reconhecem como nação. O judeu é um exemplo. Acabei de dar o exemplo do judeu. Existe o judeu americano, o judeu francês, e todos eles se reconhecem como nação. E não necessariamente falavam a mesma língua. Tinham a mesma religião, no caso deles. Tá? Tradição não é isso, tá? Nação é o povo fixado numa área geográfica com uma organização política e administrativa unido por uma história e cultura comum, formando uma unidade. Então, vocês estão vendo que nação é uma coisa mais espiritual, não tem um vínculo jurídico, tá? É a mesma cultura, formam uma unidade que é a mesma forma de pensar, acreditam nas mesmas coisas. A nação quanto à origem, nação de origem política e nação de origem étnico-cultural. Ponto de vista político, político-estatal, cria-se o Estado e posteriormente a nação, que é o caso do Brasil. Primeiro foi criado o Brasil e depois se tentou dar esse sentimento de uma nação única para nós brasileiros. Tá? Um dos grandes responsáveis por isso, pelo Brasil não ter sofrido, entre aspas, a mesma mazela caiu alguma coisa aí? Não. A mesma mazela da América Latina e de outros países que se dividiram e foi criando a Argentina, etc., embora todos falassem a mesma língua, que era o espanhol. Um dos grandes responsáveis por isso foi Dom Pedro II, tá? Que ele lutou muito por essa unidade. É uma figura bem emblemática do Brasil. Ele tinha que se reinventar. Do ponto de vista étnico-cultural, a etnia e a identidade cultural são os elementos agregadores que inspiram a criação do Estado, que foi o caso dos judeus. Tá bom? Então somos a mesma nação, então vamos criar nosso Estado, brigar pelo nosso Estado e conseguir. Está lá o Estado de Israel criado hoje. É o que brigam os catalãos, os bascos. Está aqui, ó. Movimento separatista basco e catalão. Os Pirineus, eles estão nessa faixa aqui. E aí, os povos, quando vinham conquistar aqui,
eles tinham muita dificuldade, era muito difícil passar essa barreira aqui dos Pirineus. Tá vendo? Se vocês observarem aqui, é porque o mapa para fins de identificação de relevo não é bom. Mas tem uma cadeia montanhosa aqui. E aí eles se mantiveram isolados das outras culturas. E como eles se mantiveram isolados das outras culturas, eles não se identificaram com o Império Romano que tentou conquistar, com as religiões católicas que tentaram conquistar e não conseguiram. Tá? Aí vamos lá, divisão da África. Então, exemplo de problemas que nós temos com essas noções de Estado, nação, etc. Divisão da África, aqui ó, cheio de linha reta. Agora o Sudão está aqui, ó, Sudão e Sudão do Sul, separado aqui. Bentiu fica aqui, ó, que é onde tem o petróleo. Tá vendo? Essas linhas retas aqui não respeitaram essa noção de nação, de unidade, de sentimento próprio. Então, hoje a África sofre muito por causa disso. Xiitas e sunitas no Iraque, ainda tem os curdos lá que são massacrados, e Tutsis e Hutus em Ruanda. Já viram aquele filme Hotel Ruanda? Muito bom, fala sobre essa divisão de etnias aqui. Eles se uniram, isso é muito comum, você vê isso acontecendo na história o tempo todo. Eles se uniram para lutar contra um dominador comum, que era o inglês. Assim que o inglês saiu, aflorou novamente a diferença entre eles, e aí eles se mataram lá. E foi realmente uma guerra bem sangrenta lá. As nações têm o direito de autodeterminação. A prerrogativa dos cidadãos de escolher seu governo de acordo com o seu consentimento. Então isso é autodeterminação. Escolher o seu governante. Aqui, ó, 29 de novembro de 2012, a ONU adota a resolução que reafirma o direito de autodeterminação dos palestinos e eleva a autoridade palestina de entidade observadora a Estado observador não membro. Quem foi contra? Os Estados Unidos. Que detém lá, Israel, lógico, né, foi contra, né? Mas os Estados Unidos que detém a cadeira lá no assento permanente lá do Conselho de Segurança. Por que eles foram contra? Porque o judeu tem uma grande influência na sociedade americana. Então, Israel por que o americano apoia tanto Israel? Porque eles têm uma simpatia? Não. Porque o judeu americano ele tem uma grande influência na sociedade americana, no governo americano, na elite governante americana. Então, eles conseguem manobrar muito isso aqui. Eu não lembro se vocês viram, mas quando o Barack Obama, que é um cara de esquerda, geralmente o pessoal da esquerda defende a Palestina. Mas quando o Barack Obama, que é de esquerda, foi perguntado o que o senhor acha de Israel ter atacado a Palestina, o que ele falou? Que Israel tem o direito de se defender. Ele precisava falar isso? Não, está na Carta da ONU, todo mundo assinou. Para que ele falou isso? Ele simplesmente quis se manter neutro. Por mais que ele concorde que a Palestina tenha que ter seu território próprio, mas ele nunca iria falar isso. Porque se ele falar isso, ele se queima. Talvez perca até o governo, a eleição, etc. Tá? Então, tem uma simbiose, uma união muito grande entre a nação judia e os Estados Unidos. Tá? Os Estados Unidos procura nunca ir contra os interesses dos judeus e de Israel. Muitos processos de formação dos Estados tiveram origem na luta contra a dominação colonial, que é o caso lá de Ruanda, tá? Sem considerar questões étnico-culturais. Isso é um reflexo dos direitos de autodeterminação, mas muitas vezes gera problemas internos posteriores, que é o caso lá de Ruanda, a guerra entre os Tutsis e Hutus. Nacionalidade. É uma relação jurídico-política que une o indivíduo a um Estado. Nacionalidade é diferente de cidadania. Cidadania é quem pode exercer os direitos políticos. Tá? Então, cidadão é quem pode exercer os direitos políticos. Por isso que você tem gente que fala cidadania plena,
Porque tem gente que não tem cidadania plena, não pode exercer todos os direitos políticos. Exemplo, as crianças. Não pode votar, não pode ser votadas. Ou alguém, a Dilma, se o impeachment tivesse sido respeitado como manda a Constituição, ela teria perdido os direitos políticos. Ela continuaria sendo cidadã. Poderia votar, mas não poderia ser votada, não poderia ter cargos públicos, etc. Tá? Então, nacionalidade se opõe a estrangeiro, nacional se opõe a estrangeiro. Cidadão pode exercer direito político, como eu falei, as crianças não podem. Modos de aquisição da nacionalidade: originária, nasci no país, jus solis, jus sanguinis, nasci de pais brasileiros, sou brasileiro, jus sanguinis, jus solis, nasci no Brasil, sou brasileiro. E aí está em vermelho, existem outros critérios, como exemplo, o critério do ventre. Para o judeu, quem nasce de um ventre judeu é judeu, quem não nasce de um ventre judeu não é judeu. Então, se você tiver um homem não judeu que engravidar uma mulher judia, aquele filho vai ser judeu, porque ele veio de um ventre judeu. Agora, se você tiver uma mulher que engravidou de um judeu e ela não é judia, quando nascer a criança ele não é judeu, porque ele não nasceu de um ventre judeu. E existem outros. Se eu não me engano, alguns países islâmicos, é o contrário, é o homem. Se veio de um sêmen, de uma semente daquela nacionalidade, é nacional. O contrário não é. Se veio só do ventre, não é. Tá? Mas os mais comuns, isso aqui é mais raro de ver. Tá? Os mais comuns são esses aqui, adotados internacionalmente. Essas são as originárias e derivadas: matrimônio, opção, naturalização e reintegração. Tá? Senhores, 5 para as 9, nós estamos no slide 50, que é mais ou menos, são 105 slides, então estamos mais ou menos na metade. Vocês querem ir um pouco mais? Ou querem parar aqui e prosseguir amanhã? Porque o próximo slide já é outro capítulo. Amanhã? Beleza.